Reditores com vizinhos terríveis. Qual foi a pior coisa que eles fizeram com você? Felizmente não sou mais vizinho dessas pessoas. Mas tive um vizinho que se dizia o melhor faz tudo. Um homem de muitas profissões na verdade. Incluindo o corte de árvores. Cortar várias árvores grandes, mais de 40 pés de altura, em seu quintal um dia. Totalmente do nada. Uma quase esmagou parte de sua casa. Mas isso não o impediu de cortar outra árvore maior, que estava perto da linha da propriedade. Uma árvore cai em nosso quintal e puxa as linhas de energia de nossa casa, rasgando um enorme buraco em nosso forro e quebrando um par de janelas. Levou meses para que ele finalmente se apresentasse e admitisse culpa e pagasse pelos danos. Polícia e advogados envolvidos. Mas o cara tinha um rancor. Desde então, sempre agia mal para nós. Jogava o coco de seu cão no nosso quintal. Corria sua caminhonete barulhenta para o final da noite quando estávamos tentando dormir. Apenas fazendo um monte de coisas irritantes e agressivas, mas não ilegais, para se vingar de nós, por algo que ele fez. Lembre-se, meu pai finalmente ameaçou processá-lo por perturbar a paz e assediar sua família. Após meses de sofrimento através de sua irritante birra, ele finalmente colocou sua casa à venda e mudou-se. Uma família maravilhosa com um casal de filhos simpáticos vive lá agora. Uma vizinha deixou um bilhete no carro da minha então namorada dizendo que ela não podia estacionar na frente de sua casa porque seus impostos pagavam por aquela parte da rua. Essa mesma vizinha me chamou constantemente à polícia por coisas triviais, como uma vez que eu estava empurrando meu carro para a calçada por 5 minutos enquanto eu empurrava o local onde ela estava estacionado anteriormente. Praticamente todas as discussões que tive com a polícia envolveram o policial fazendo troca de como as pessoas eram estúpidas por terem ligado para reclamar. Ela encurralou minha esposa em um canto da garagem impedindo sua fuga. Ela explicou como iria protegê-lo e mostrou-lhe sua arma na cintura. Ela puxou uma faca e mostrou seu treinamento militar sobre como matar um homem. E finalmente, ela expressou seu amor por ela e como ela se vangloria de entrar sorrateiramente em nosso quarto para dar-lhe moral. Ela lhe disse que era muito bom em dar e pediu-lhe que o beijasse. Aparentemente, nenhuma dessas ações é um crime na Flórida. Então, comprei um cachorro, pastor alemão branco. Tudo estava indo bem. Aos poucos estávamos deixando o cachorro sozinho em casa e pensamos que tudo estava indo bem. Até que descobrimos que nosso cão estava constantemente latindo à janela. Tivemos muita dificuldade para descobrir por que ela estava latindo a cada pequeno barulho, pessoa que passava, etc. Nossos vizinhos fizeram uma reclamação de barulho contra nós devido ao cão. Ela estava ficando muito mal, ao ponto de que quando vamos ao trabalho, meu pai tem que entrar para cuidar dela. De qualquer forma, a queixa de barulho falha porque colocamos coisas para que as pessoas fiquem com o cachorro e ela ladra o mínimo possível. Acontece que o vizinho que reclamou para nós e colocou a reclamação passou os primeiros 12 meses de nós tendo o cão passando pela nossa janela e batendo nela para que o cão ficasse louco. Nossos vizinhos do outro lado da rua o pegaram na câmera fazendo isso. E o vizinho do outro lado, cerca de 4 portas abaixo, o viu fazer isso. O cão ainda tem ansiedade de separação agora e ela tem quase 4 anos. Não temos certeza de como ajudá-la enquanto estamos no trabalho sem que ela ladre a rua inteira. Mas sim, as pessoas são más. Tive um velho esquisito arrepio para um vizinho que passava seu tempo lavando seu carro na frente de sua casa. Um dia, tivemos operários que faziam obras na casa. Após alguns dias, eles nos informaram que o velho arrepio se escondia atrás da cerca e passava a tarde abusando deles e lançando comentários racistas. Meu pai, discretamente, rastejou de volta para pegá-lo fazendo isso e lhe deu susto e humilhação de sua vida. No dia seguinte ele começou a cortar a grama à noite com uma luz relâmpago e testando seu alarme de incêndio no meio da noite. A polícia foi chamada para lidar com ele. Fora da faculdade, vivia em uma casa com 2 outros colegas de quarto. 2 de nós tínhamos carros e um cara pegou um ônibus. Esta mulher mais velha que morava 2 casas abaixo estava constantemente nos chamando para estacionar na frente de sua casa e ameaçando chamar a polícia. A questão é que nunca estacionamos em frente à casa dela. Tínhamos uma garagem onde eu e meu colega de quarto estacionávamos nossos carros. Perdi a conta de quantas vezes lhe explicamos que nenhum dos carros na frente de sua casa era nosso. Mas juro que era essa lógica de velha senhora, os jovens são desordeiros. E finalmente, ela chegou à nossa porta uma noite e minha colega de quarto simplesmente a perdeu. Ele lhe disse que se ela aparecesse novamente reclamando de algo que não era nossa culpa, ele mesmo chamaria a polícia e nos deixaria resolver o problema. Ela jogou imediatamente o cartão. Sou apenas uma velhinha.
Por que você faria isso comigo? Mas acabamos. Ellie reiterou que novamente. Ellie chamaria a polícia se ela voltasse à nossa casa. Ela nunca mais nos incomodou no resto do tempo em que vivemos lá. Entendo que você esteja frustrado com pessoas estacionando em frente à sua casa. Mas talvez. Apenas uma vibe. Veja quem sai dos carros em vez de assumir imediatamente que fomos nós. Meus vizinhos do outro lado da rua estão bem. Mas às vezes eles terão pessoas para vir buscá-los. Agora, se você dirigir até a casa de uma pessoa, como poderá informá-la de que você está lá? Talvez você lhes envie uma mensagem ou ligue para eles. Se você não tiver um telefone celular, talvez você saia do carro e toque a campainha da porta deles. Mas isso não é o que essa pessoa faz. Ela dirige para cima. Para seu carro e buzina repetidamente. Depois ela espera alguns segundos. Então ela buzina várias vezes novamente. Isto se repete até que a pessoa que ela está pegando saia da casa do meu vizinho. Isto acontece também durante o dia e a noite. Nós os tivemos buzinando como loucos às 23 horas enquanto meus garotos tentavam dormir antes de ir para a escola no dia seguinte. É apenas uma total falta de decência humana básica e de consideração pelos outros. Eu tinha uns 4 anos no Halloween com febre alta. Um casal de garotos do bairro decidiu fazer ovos em nossa casa. A janela estava aberta e 2 ovos atravessaram e me espirraram na cara. Minha mãe correu em meus pais boxeadores pelo quarteirão. Perseguiu-os até um corredor de construção e deu a um deles um olho negro. No dia seguinte, houve uma batida na porta e foi o cara e seu pai que fizeram seu filho pedir desculpas. Minha mãe caiu lá fora quando eu não estava em casa, quando eu costumava morar com ela. Nossos vizinhos de todos os lados a viram no chão, lutando para ficar de pé segurando o puxador da porta do carro. Passaram-se horas antes de eu chegar em casa e pude ajudá-la a se levantar. Ela é muito leve e fácil de ajudar a levantar. Ela me disse quantas pessoas acabaram de estacionar em sua entrada, olharam fixamente por um minuto e caminharam em suas casas. Não são nossos vizinhos, mas os da minha avó. Ela mora a alguns quarteirões de distância de meus pais. Quando meu tio se matou, foi minha avó quem encontrou seu corpo. Ela obviamente o tinha segurado, tentou ver se ele se movia, despertaria. Ela já estava com frio quando ela o encontrou. Ele viveu com ela. Atirou diretamente no coração e o abafou com uma almofada para que ela não tivesse ouvido nada. Ela o observou quando ele não desceu para o café da manhã. Enfim, a parte dos vizinhos. Ela estava tão chocada que se esqueceu de como usar o telefone e saiu, batendo freneticamente na porta de todos desde sua casa até os quarteirões de meus pais. Ninguém abriu a porta para ela. As pessoas espreitavam para fora e simplesmente não abriam a porta. Isso não o teria ajudado, mas pode ter lhe poupado alguma dor de cabeça. Por isso, sim, tenho alguma raiva real contra as pessoas de nosso bairro. Para o fundo, nossa casa está no topo de uma colina, de nosso quintal. Há uma encosta íngreme que desce até o quintal da casa deste vizinho. A encosta é parte de sua propriedade. Há uma cerca que divide nossos pátios entre nosso quintal e a área inclinada. Minha avó cultiva plantas trepadeiras como cabaças e abóboras. Estas plantas trepam na cerca. Também são removidas anualmente para não ficarem muito grandes. Minha terrível vizinha ocasionalmente sobe até esta encosta íngreme e rochosa até a cerca para colher os vegetais que crescem na cerca. Dissemos repetidamente para eles pararem. Além disso, nosso cão às vezes os vê quando eles fazem isso obviamente, ladra para eles. Eles ameaçaram chamar o controle animal para tirar nosso cão latindo de dentro de nosso próprio quintal, mesmo tendo que subir esta encosta íngreme, estéril, de 50 pés para chegar até o topo e alcançar um braço através da cerca de fronteira. A propósito, eles não pagaram um centavo por manter ou substituir a cerca de fronteira. Cada vez que redesenhamos a cerca, pagamos 100%. Uma vez, um vizinho também contratou um jardineiro para remover toda a vegetação daquela cerca, dizendo que ela interferia com sua visão. Vê que vista! A vista através de nossas janelas e diretamente para dentro de nossa casa. Não há outra vista desse ângulo. Eles me irritam tanto. Cada vez que eles sobem a maldita encosta, espero que dê um passo errado e tombem de novo para baixo. Literalmente, nada além de ervas daninhas crescem na encosta. O único propósito deles de subir esta enorme e íngreme encosta até nossa cerca é mexer com nossas plantas. Para pintar o quadro, eu moro em um complexo de apartamentos. Meus vizinhos do lado me assediam e ameaçam constantemente a mim e ao meu parceiro cada vez que saímos de nosso apartamento. Eles não têm emprego e estão em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, vivendo de deficiência e bem-estar. Eles também estão na casa dos 30 anos.
portanto não são pessoas idosas. Cada vez que abrimos nossa porta para sair, alguns segundos depois eles sairão e tentarão nos pegar para fazer comentários maliciosos como espero que mantenhamos você acordado à noite, não tenho muita certeza do que isso significa, ou ameaças como é melhor você se cuidar porque um dia eu vou te pegar. Estamos confiantes de que eles se sentam junto à porta porque às vezes abrimos nossa porta e a fechamos para simular nossa saída e os ouvimos sair logo depois. Por quê? Porque estacionei acidentalmente no lugar de estacionamento errado quando chegava tarde em casa uma noite e não conseguia ver os números. O lugar de estacionamento nem sequer é deles. É de propriedade dos vizinhos acima de nós. Eles receberam notícias desses vizinhos sobre isso e desde então fizeram um pacto para nos fazerem felizes. O engraçado é que os vizinhos que eram donos do estacionamento me informaram bem sobre ele. O que eu movi meu carro imediatamente. Nós os denunciamos à administração e às autoridades. Mas ninguém se importa. Grande surpresa. Nossa única solução é nos mudarmos e atualmente estamos esperando para fechar nossa primeira casa. Esperançosamente dentro de uma semana ou mais. Eles usam constantemente minha entrada para entrar em seu jardim da frente. Apesar de terem sua própria entrada, tenho marcas de pneus em meu pátio onde o meu encontro deles. Um dia eu estava recuando para fora da minha entrada quando um deles literalmente acelera para dentro da minha entrada e para o seu quintal e por um tri sentiu falta da minha parte traseira. Eu ainda nem tinha saído para a rua e eles estavam acelerando. Coloquei meu carro no estacionamento e marchei para perguntar-lhes qual era o problema deles. Mas o cara Zaina parafusou de seu carro e entrou em sua casa e se recusou a abrir a porta. Não importa quem esteja em casa. Eles não vão atender a porta. Assim, quando recebo meu reembolso de impostos, estou bloqueando minha parte do pátio com plantadeiras bem pequenas que serão concretizadas. Eu sempre quis começar o jardim de flores. Então uma pequena história em 2009. Meus avós estavam vendendo a casa ao lado da nossa, na qual costumavam morar. Ela foi comprada por um casal um pouco idoso que ainda trabalhava na casa. Eles pareciam super simpáticos. Minha irmã e eu éramos crianças na época. Íamos a pé até lá e batíamos na porta para conversar. Eles paravam o caminhão depois de conseguir comida para falar conosco. Mesmo que fosse só eu ou minha irmã lá fora, eles paravam para falar só com a gente. De qualquer forma, em meados de 2010, descobrimos que eles não pagavam pela casa onde moravam e foram despejados. Bem, eles não aceitaram isso muito bem. Antes de saírem, eles vandalizaram completamente o lugar. Arrancaram todo o tapete, desenroscaram todos os armários, fecharam as portas. Um policial chutou-a para baixo porque não abriria de outra forma. Cortaram todas as cabeças das flores da minha avó e depois roubou os abridores das portas da garagem. Então eles perceberam que ela tinha um barracão cheio de coisas que se esqueceu de levar. Meu avô basicamente disse à polícia que você não precisava prendê-lo e que não apresentaríamos queixa com uma condição. Qualquer coisa que ela tenha esquecido em seu barracão agora é nossa. Então, literalmente, no dia seguinte, minha irmã e eu fomos comprar coisas grátis neste galpão. Minha irmã levou algumas joias. Eu levei algumas canetas que eu usei no último mês da sexta série. Eu peguei uma harmônica e um relógio. E meu irmãozinho pegou um boné de baseball Green Bay Packers.